Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo, e em minha análise de destaque de hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro, é referente a esses dois grandes jogos que aconteceram ontem, quarta-feira, Brasileirão 2021. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians, que luta por uma das vagas a Libertadores da América do próximo ano. Já o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque, São Paulo este que luta contra o rebaixamento, até porque o perigo está ali do lado. Já o Palmeiras, decepcionante, a começar pela escalação, por não dar tanta importância, a realidade é essa, por ser indiferente a essa partida, o que facilitou a vida do São Paulo, com todo respeito, a conquistar esses 3 pontos, mas o Palmeiras foi de uma irresponsabilidade enorme. Lembrando que o campeonato existe várias outras equipes lutando por objetivos semelhantes, tanto do Palmeiras como do São Paulo. E o Palmeiras devia ser um tanto quanto mais responsável, entendeu? Com todo respeito à agremiação e presentear a sua torcida com uma partida muito mais competitiva e com um resultado muito mais interessante. Que não fosse a vitória, pelo menos fosse o futebol muito mais plausível e muito mais digno do que é a relação entre time e equipe. A realidade é essa, entre time e torcida, melhor dizendo. Já pelo lado do Flamengo, a equipe se comportou como a torcida espera, com raça, com luta, com determinação, lembrando que essas duas equipes, tanto Palmeiras como Flamengo, mesclaram o seu time, mas o Palmeiras foi muito mais além. Quem assistiu o jogo ontem viu o comportamento de ambas as equipes e as pretensões de cada um dos seus treinadores junto ao seu elenco. Mas o que esperar dessa partida do próximo dia 27? Veja o Flamengo, que até pouco tempo atrás vinha sendo pressionado, resultados ruins, eliminação e vexame contra o Atlético Paranaense, com todo respeito, em pleno Maracanã, sendo goleado, e o Palmeiras usando o Brasileirão como parâmetro, como um preparativo para chegar ainda muito mais forte, muito mais sólido, até porque naquele momento, até o jogo contra o Fluminense, o ambiente do Palmeiras era mais favorável, os resultados no Campeonato Brasileiro sequenciais também eram muito mais interessantes, e a confiança e a relação torcida com a equipe estava num grau até um pouco melhor que o Flamengo e a sua torcida. Com todo respeito, a realidade tem que ser dita, mas a partir daquela partida onde o Fluminense ganhou de virada e no final da partida o Davidson ainda tentou arrumar uma certa confusão e o Flamengo, por outro lado, atropelava o São Paulo em pleno Morumbi, 4-0, as coisas mudaram. A retomada da confiança, não que o Flamengo tivesse perdido isso, ou muito menos o apoio do seu torcedor, mas estava estremecido. A retomada da confiança da equipe rubro-negra e a interrogativa referente à equipe palmeirense mudou totalmente. O Flamengo voltou muito mais forte após aquela vitória para cima do São Paulo, muito mais confiante, muito mais determinante, algo que foi consolidado em definitivo ontem contra o Corinthians, e o Palmeiras passou a ser uma interrogativa. Aquele time que estava com um certo ar de favoritismo, mesmo que seja mínimo devido à situação de momento, passou a ser agora uma interrogação. A realidade é essa. E a torcida já não vê com tanta confiança assim uma possibilidade de título frente ao Flamengo da Libertadores, porque o ambiente mudou. O Flamengo melhorou ainda mais a sua posição na tabela do campeonato, o seu status de confiança frente ao seu torcedor. Já o Palmeiras passou a ser uma incógnita, repito. Eu acredito que o Flamengo é favorito, vence a final da Libertadores, tudo bem que ainda faltam uns 10 dias, para mim da Flamengo não fica em cima do muro, 2-0, lembrando que essas duas equipes ainda têm mais um jogo a fazer no meio de semana antes da grande final, mas eu acredito que o momento voltou a ser favorável para o Flamengo. Já a equipe do Corinthians se comportou muito bem, poderia ter conquistado um ponto lá importante no Maracanã, mas enfim, o Flamengo foi valente, lutou até o fim e tem uma equipe mais qualificada, com todo respeito. Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores dia 27, e por tudo que vem acontecendo nas últimas rodadas do Brasileirão, pela mudança de comportamento dessas duas equipes no que diz respeito a tratar com responsabilidade os seus jogos e usar corretamente como parâmetro para chegar forte naquela final que se aproxima, eu vejo o Flamengo muito mais contundente, muito mais competente, muito mais objetivo. E para mim, dá Flamengo 2-0. Agora esperar para ver. Um bom dia a todos e até a próxima.
que os times tomem como exemplo o Atlético Paranaense, equipe que eu tenho uma admiração enorme, que desde o ano de 2019 em especial, mostrou que é ser responsável, que é ser competente. A equipe já não almejava mais nada na tabela do Brasileirão. Visava a conquista da Copa do Brasil como conquistou diante do Inter de Porto Alegre, eliminando os gigantes, naquele momento os 3 maiores, ou se não, 3 dos 4 maiores naquela ocasião, que foi Flamengo, Grêmio e Inter de Porto Alegre, já que o Palmeiras estava eliminado. E conquistou dentro do Beira-Rio o seu título de campeão do Brasil. Retomou o Brasileirão, até porque já vinha fazendo isso antes daquela grande final, com grande responsabilidade, ganhando dos seus adversários dentro e fora de casa e jogando como se estivesse disputando ainda ou com pretensões de ser campeão brasileiro, algo que já não era mais possível. Mas ainda assim foi responsável ao extremo e valorizou ainda mais a sua conquista de Copa do Brasil e o seu rendimento em relação torcida, time e até mesmo a admiração dos outros torcedores de outras agremiações. Deve servir como exemplo para todos os outros, para tratar o Campeonato Brasileiro com respeito, lembrando que as outras equipes lutam por objetivos semelhantes, ou seja, para subir ou para não cair. Um bom dia a todos e até a próxima, e parabéns, Atlético Paranaense. Eu não vou ficar também em cima do muro. Para mim, é favorito na final, que acontece no próximo sábado, 2-0 para o Furacão, com todo respeito. Nem vou falar mais referente a essa equipe, sem querer desmerecer o Bragantino, que chega forte também, mas o Atlético muito mais sólido, muito mais copeiro e muito mais cascudo, e com muito mais qualidade de vencer essa final e se tornar bicampeão da Sul-Americana, como eu acredito. 2-0 Furacão nessa grande final. Um bom dia a todos e até a próxima.